Para falar mais sobre o tema, está aqui Dália Ziada, especialista em Oriente Médio. Dália, é um prazer recebê-la hoje na versão em inglês da I24 News. Agora, Nikolai Mladinov está na região fazendo visitas. Mas qual é o progresso real até agora? Se Moss ainda se recusa a se desarmar, o que o Conselho de Paz pode realmente alcançar agora? Muito obrigada, Nicole. É sempre um prazer estar com você. Então, sim, Gaza voltou ao centro das atenções. Gaza voltou às discussões internacionais depois de ter sido deixada de lado por um tempo, enquanto o mundo estava de olho no Irã. Mas, na verdade, alguns eventos aconteceram recentemente que podem nos explicar ou justificar por que essa visita aconteceu hoje pela representante do Conselho de Paz. Em primeiro lugar, é claro, as tensões regionais que estão acontecendo e a sensação dentro do governo dos Estados Unidos de que a situação está ficando mais complicada com o Irã. E a ameaça iraniana ainda está ativa, o que não é bom para a imagem dos Estados Unidos ou para a imagem do governo americano, que achava que poderia acabar com essa guerra em um tempo relativamente curto e sob esse regime. Então, eles queriam equilibrar isso mostrando que ainda estamos em Gaza, ainda estamos ativos em Gaza, conseguimos alcançar a paz lá e vamos manter essa paz. Mas também precisamos lembrar que no mês passado, em abril, a força ou o comitê ou o Centro de Coordenação Civil-Militar que os Estados Unidos estavam supervisionando e liderando foi fechado após 6 meses de operação. E depois que descobriram que não é possível operar dentro de Gaza. Por quê? Porque o Hamas está lá. O Hamas continua armado e ninguém quer abordar essa grande questão de desarmar o Hamas para que a paz realmente aconteça em Gaza. Dália, realisticamente, Gaza precisa primeiro de um governo transitório antes de qualquer desarmamento? Quero dizer, caso contrário, não há um risco real de vácuo de poder quando o Hamas sair de cena? Na verdade, é uma ótima pergunta, porque vimos hoje a resposta do Hamas, ou que a representante do Porto da Paz apresentou como resposta do Hamas, que foi: ok, estamos prontos para nos desarmar somente quando estabelecermos um Estado palestino, o que eles sabem que é impossível e não vai acontecer a menos que eles se desarmem. Então, o seu governo está lá em Gaza. Então eles estão vinculando o desarmamento, que eles concordaram inicialmente, aliás, sob pressão do presidente Trump há alguns meses, no plano de 20 pontos. Agora eles estão mudando a retórica deles, como sempre, para tornar isso condicionado a algo que eles sabem que é quase impossível, que é estabelecer um Estado palestino neste momento. Eles jogam esse jogo de novo e, infelizmente, a comunidade internacional cai nisso. E falando sobre o governo de transição, nós já temos um órgão estabelecido, que é um governo tecnocrático que novamente foi criado sob a supervisão do Egito, sob pressão da comunidade internacional. E é engraçado, na verdade, esse comitê não pode operar dentro de Gaza. Ele não tem presença física dentro de Gaza. Ele está operando a partir do Cairo, o que nos mostra mais uma vez quem tem o poder aqui. O único grupo que tem poder dentro de Gaza até este momento é o Hamas. E para que Gaza veja qualquer reconstrução, qualquer futuro, o Hamas precisa sair de Gaza e precisa deixar de existir, se conseguirmos fazer isso. E quanto ao poder que o Cairo detém, como o Egito está vendo esse esforço? Além de sediar reuniões e servir de canal de contato com o Hamas, o Cairo pode, de fato, impulsionar um modelo viável de desarmamento? Até agora, o Egito falhou em tudo o que prometeu fazer para tornar Gaza mais estável. Começando pelo treinamento de tropas ou pessoal de segurança, palestinos previamente avaliados para substituir o Hamas. Eles disseram que treinaram milhares, mas até agora não vimos nenhum deslocamento. Eles disseram que vão liderar, ajudar e até fornecer um espaço no Sinai. Para as forças ISF, que são as Forças Internacionais de Estabilização em Gaza, as ISF. Eles não fizeram nada e nada aconteceu até agora. E tudo que eles estão fazendo é abrigar o Hamas, gastando dinheiro, muito dinheiro com eles, numa época em que a economia está extremamente ruim no Egito. É uma verdadeira crise econômica no Egito.
Por quê? Só por prestígio internacional, só para que países da Europa, dos Estados Unidos e outros venham até eles e digam: ajudem-nos com Gaza. Ou seja, tornando o Egito mais relevante do que realmente é nos conflitos regionais que estão acontecendo agora. Então, o Egito, apesar de insistir em usar o dossiê de Gaza, na verdade não tem poder para fazer nenhuma mudança real dentro de Gaza. E, sinceramente, ninguém tem poder real para fazer qualquer mudança significativa dentro de Gaza enquanto o Hamas estiver lá. Certo, Dalia Ziada, perspectiva e análise muito interessantes. Obrigada por compartilhar conosco hoje na I24 News English. Obrigada. Estamos de volta aqui no estúdio ainda com o embaixador Maki Regev e Ariel Ozhan. Agora, Maki, quando se trata do Hamas se recusar a se desarmar, isso não é surpresa para Israel. Não surpreende a comunidade internacional. Quais serão os próximos passos de Israel caso o Hamas se recuse a se desarmar? O que acontece agora, após esse impasse? Existe um paralelo entre este relatório sobre Gaza e o anterior sobre o Líbano. Em ambas as situações você tem grupos extremistas terroristas armados, grupos islamistas que não querem abrir mão de suas armas. E o governo libanês diz que eles deveriam e que não deveriam ter essas armas. E o único a ter forças armadas no Líbano deveria ser o Estado libanês. E o governo libanês está correto ao dizer isso. Mas eles são fracos e não conseguem implementar esse desarmamento. Eles podem falar sobre isso, mas não têm capacidade de implementar. É a mesma coisa. Acabamos de ouvir a Dália. Os egípcios estão no comando dessa nova força de estabilização e assim por diante. Mas será que os egípcios conseguem realmente desarmar o Hamas se o Hamas se recusar a se desarmar, mesmo tendo prometido fazer isso? Mas tudo bem, os egípcios vão enviar suas próprias forças para enfrentar o Hamas? Não. Em ambos os casos, acho que a realidade infeliz é que você tem um governo egípcio que não consegue fazer o desarmamento. Você tem um governo libanês que não consegue fazer o desarmamento. Infelizmente, o único que realmente pode fazer o desarmamento é, infelizmente, Israel. E eu acho que é isso que estamos fazendo agora no sul do Líbano. Podemos ter que entrar em combate novamente, infelizmente, mas é necessário em Gaza. Mas será que Israel terá o apoio internacional para entrar e desarmar se esses dois estados falharem em se desarmar? Então, vou dizer o seguinte, primeiro de tudo, Israel tem muito mais poder para fazer isso e muito mais disposição do que qualquer outro, porque há um vácuo. A menos que Israel faça isso, os Estados Unidos não vão fazer, a França não vai fazer. Mas o ponto mais importante é, se o Irã, sobre o qual falamos no início desta transmissão, se tudo terminar bem com o Irã, certo? Se o Irã for derrotado, estou falando, eu gostaria de dizer mudança de regime, mas mesmo algo aquém disso. Mas se o Irã estiver encurralado quando tudo isso acabar, e eles podem muito bem estar, isso afeta diretamente seus grupos por procuração. Seus grupos por procuração foram duramente atingidos por Israel e podem ser ainda mais no Líbano e Gaza. E sem o dinheiro iraniano, o armamento iraniano e o apoio iraniano, sim, a logística do Irã para ajudá-los a se rearmar. Então isso afeta a capacidade dos proxies, Hamas e Hezbollah, de se reconstruírem no futuro. Então talvez o problema não seja resolvido. Talvez, em vez de enfrentar um monstro terrorista, lidaremos com um terrorista menor. Bem, Ariel, e quanto ao que estamos vendo dentro de Gaza pelos próprios habitantes de Gaza? Diante do temor de que Israel entre e desarme o Hamas sozinho, isso pode gerar uma nova guerra em Gaza. Há sinais de crescente frustração entre os moradores porque o Hamas não se desarma e arrisca suas vidas novamente. Nicole, para nossos telespectadores, prometo que não combinamos isso antes. Mas a mensagem que estou recebendo dos gazenses com quem conversei hoje é de frustração e desespero. Eles temem isso. A inação da comunidade internacional em desarmar o Hamas e o aprofundamento do controle do Hamas sobre a população civil dentro da faixa forçarão Israel a retomar a guerra contra o Hamas. Como Mark disse, se ninguém desarmar o Hamas, ele precisa ser desarmado para que Israel mantenha sua segurança e permita o retorno dos moradores das comunidades na fronteira com Gaza. Muitos ainda não voltaram. E, portanto, para que Israel funcione adequadamente, é necessário garantir a segurança dos moradores da sua fronteira sul. E, portanto, se o Conselho de Paz, a Força Internacional de Estabilização, se eles não fizerem isso,
as forças de defesa de Israel terão que fazer. E é isso que os habitantes de Gaza temem. No entanto, eles também estão descrevendo a situação dentro da faixa de Gaza, com operativos do Hamas circulando pelas ruas em roupas civis e desarmados, porque temem ser alvo das forças de defesa de Israel. Minhas fontes dizem que essas operações direcionadas que estão em andamento são eficazes, que estão causando um efeito dissuasório sobre o Hamas. Também dizem que o Hamas continua arrecadando dinheiro por meio de impostos ou extorsão dos civis dentro da faixa de Gaza para pagar os salários dos operativos. Mas que o Hamas tem uma crescente influência dessas milícias anti-Hamas que estão se preparando dentro da linha amarela, que é a área da faixa de Gaza controlada pelas FDI no momento, de onde eles vão lançar uma ofensiva contra o Hamas. No que diz respeito à situação humanitária na faixa, não há problema. Há comida suficiente, água, tudo o que eles precisam. Os habitantes de Gaza podem obtê-los a preços razoáveis. Mas a principal preocupação dos habitantes de Gaza é poder sair. Eles querem a passagem da fronteira de Rafah aberta. Na verdade, essas fontes estão apelando aos Emirados Árabes Unidos e ao Egito para abrir a passagem da fronteira de Rafah e permitir a saída livre dos habitantes de Gaza. Quem está impedindo a saída livre dos moradores de Gaza? Não é Israel, mas esses países, pois afirmam que se abrirem a fronteira de Rafah, permitirão a saída de qualquer morador de Gaza que quiser sair. Isso seria uma limpeza étnica da faixa de Gaza. E é isso, esses são países que dizem querer o bem do povo de Gaza, mas que os mantêm bloqueados lá dentro, deixando-os sob o domínio brutal do Hamas. Israel está permitindo que qualquer pessoa que queira sair o faça pela passagem de Kerem Shalom. Desde que haja um país disposto a recebê-los, eles estão livres para sair. Mas são os países árabes que estão impedindo o povo de Gaza de sair em busca de um futuro melhor. Realmente, a ironia aqui não tem limites, ou melhor dizendo, a hipocrisia. Por um lado, dizem que querem o bem do povo de Gaza. Por outro lado, vocês os obrigam a ficar e não permitem que busquem um futuro melhor fora da faixa de Gaza.